Esse é o Ancapso e nós vamos falar que não é só no STF que o Alexandre de Moraes está isolado não, tá? A gente já falou num vídeo mais cedo que o STF rachou, que o Alexandre de Moraes está isolado por lá, mas também o governo Lula não gostou da prisão do Bolsonaro. A verdade é essa. E por que que não gostou? Porque foi inconveniente, foi, como eu falei para vocês, um retrocesso nessa história. Tava todo mundo esperando que o Alexandre de Moraes conseguisse chegar no final do processo e prender ele então no final, depois de ter condenado ele pelo, entre aspas, golpe, né? Só que essa prisão agora só piorou a situação toda. O governo está preocupadíssimo com o que pode vir do Trump daí. A gente já falou num vídeo mais cedo que os empresários estão preocupados, o governo também está muito preocupado com o que pode vir do Trump. Agora, isso está mostrando que a situação é muito mais delicada do que o Alexandre de Moraes imaginou nessa história, tá? Outra coisa que chamou a atenção do governo é o silêncio do mundo aqui, ó. Silêncio do mundo, ataque a Trump e ao Brasil, reforça o perigo da região como quintal dos Estados Unidos, de pesquisador, né? O que eles estão falando aqui? Como eu falei para vocês que ia acontecer, o Lula achava que a Europa iria defender o Brasil, porque afinal é um absurdo essa pressão dos Estados Unidos no Brasil, eles achavam que o Macron ia falar, que ia todo mundo falar, e eu avisei para vocês, não vai falar nada, porque a Europa não tá tão amiguinha do Lula assim, quanto o Lula acha, né? Ah, mas teve o fulano de tal lá que reclamou, tem um monte de esquerdista que vai falar, né? Os esquerdistas vão falar tudo, mas países se posicionarem a favor do Brasil, meu amigo, só a China, e olhe lá, e nem falou tanta coisa assim, né? Ou seja, o Brasil ficou isolado, quintal dos Estados Unidos, é a conclusão que o pessoal está chegando. Aliás, até o Gabeira faz um artigo aqui meio que dizendo, ele critica o Trump, evidentemente, mas fala que, ó, galera, lamento informar, não tem muito pra onde correr, não. Vamos falar sobre esse assunto aqui, sobre o que pode ser essa retaliação e por que o governo está com medo dessa retaliação. Essa notícia foi sugerida por Donald Trump, Pirocóptero Apache e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, o secretário dos Estados Unidos, o número 2 lá do Marco Rubio, lá do Departamento de Estado americano, ele colocou aqui, ele criticou a chamada ditadura jurídica no Brasil. O ministro convenientemente caracteriza a ação de Bolsonaro como obstrução de justiça. Os impulsos orwellianos desenfreados do ministro estão arrastando sua corte e seu país para o território desconhecido de uma ditadura jurídica, afirmou o diplomata, né? Então, o que ele está dizendo aqui é que, evidentemente, não teve obstrução de justiça nenhuma, né? Bolsonaro não fez absolutamente nada que não fosse se comunicar com as pessoas, e isso não é obstruir justiça em lugar nenhum. Enfim, foi uma crítica dura do cara que é um diplomata. Lembra, o Ministério do Marco Rubio lá, o Ministério das Relações Exteriores, é um ministério de diplomatas, né? Seria o equivalente ao Ministério das Relações Exteriores aqui no Brasil. O Marco Rubio, evidentemente, é um político, não é um diplomata, mas toda a estrutura debaixo dele são os diplomatas americanos, né? E o número 2 dele já deixou claro que está alinhado com essa visão do Trump e que o Alexandre de Moraes está errado nesse caso. Ainda não falaram nada sobre punição. E como eu falei para vocês, eu acredito que isso só vai sair depois que eles verem a reação dos outros ministros do STF. Porque existe a expectativa deles de que o Alexandre de Moraes esteja isolado e que, na verdade, esse gesto desesperado do Alexandre de Moraes foi só para ele tentar fazer alguma coisa, e tentar arrastar os outros ministros para o mesmo buraco que ele está. Os outros ministros não vão topar essa brincadeira. Vamos aguardar agora o recurso da defesa do Bolsonaro e como é que vai ser esse julgamento, né? Mas eu não sei, pode ser que os Estados Unidos façam alguma coisa também, né? Parece que, além de preparar para colocar na Lei Magnitsky os outros ministros do STF, tem mais algumas pessoas com patrimônio americano sendo estudado de se colocar nesse processo da Lei Magnitsky, né? Veja, a Lei Magnitsky ao Alexandre de Moraes, ela já influencia a esposa dele. A esposa dele já está sancionada porque pessoas próximas a ele são vistas como maneira de burlar a lei. Mas ela pode ser colocada individualmente também. Isso certamente geraria mais problemas para ela também nessa história, né? Enfim, não se sabe o que os Estados Unidos vai fazer. Como a gente falou, tem várias cartas que eles estão preparando para isso, mas isso é uma coisa minha, eu não acho que eles vão agir tão rápido assim neste momento. E até o governo está meio que isolando o Alexandre de Moraes. É o que eu falo para vocês.
Muita gente da esquerda comemorou a prisão do Bolsonaro, como era de se esperar. Mas, curiosamente, o governo não comemorou tanto assim, vocês repararam isso? O Lula não falou nada do caso, disse que não queria falar sobre o Bolsonaro. Nenhum dos ministros do governo fez piadinha, fez brincadeira e coisa e tal, que seria de se esperar, né? Não deveria ser assim, mas não é estranho. Você não vê nenhum dos grandes nomes do PT fazendo piadinha com a coisa, fazendo brincadeira. Não, teve algumas pessoas, petistas em si, fizeram brincadeira, fizeram piada e coisa e tal. Mas os principais ministros do governo ficou todo mundo quieto. Por quê? Porque todos eles sabem duas coisas. Primeiro, que isso não foi uma vitória do Alexandre de Moraes. Isso foi, ao contrário, uma admissão do Alexandre de Moraes que ele não vai conseguir levar adiante o projeto esse processo do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes. Não tem como ele fechar esse processo. Então o fato dele ter prendido o Bolsonaro agora é só porque ele sabe que não vai conseguir prender no final, então pelo menos prendeu agora. Já conseguiu prender alguma coisa, né? Já pode dizer que prendeu o Bolsonaro, né? Agora, no final das contas, é uma declaração de fracasso nessa história. E não só isso, tem várias outras indicações. Eu vou falar sobre o caso do Felipe Santa Cruz, da OAB, que fez um monte de posts desaforados, xingando todo mundo. Isso não é postura de alguém que esteja ganhando, você concorda comigo? Assim, o ponto do Santa Cruz é isso, né? O cara é um esquerdista, é lógico que ele ficou feliz com a prisão do Bolsonaro, e, no entanto, ele tá chateado, tá nervoso. Por quê? Porque ele tem a mesma leitura que eu. Essa prisão do Bolsonaro não foi um sucesso do Alexandre de Moraes. Ao contrário, foi um prêmio de consolação porque ele viu que não vai conseguir chegar no padrão de sucesso que ele esperava nesse caso do Bolsonaro, né? E, além disso, você tem o problema da questão tarifária. O governo Lula não conseguiu colher nenhum louro dessas tarifas do Trump, esperava uma reação tipo efeito Canadá, mas não teve nada disso. E daqui para frente a situação só piora, porque agora a economia vai começar a ser impactada por essas medidas, e daí o Lula vai ficar com a parte ruim da história, que é chegar ano que vem, na época da eleição, com uma economia ruim, e aí não ter condição nenhuma de fazer nada para tentar ganhar a eleição ano que vem, né? Então aqui, ó, governistas temem efeitos da prisão de Bolsonaro sob negociação com os Estados Unidos. Havia uma expectativa, né, de que foi assinado o ato semana passada com sobretaxa de 50% dos produtos importados do Brasil, com uma lista de 700 exceções. Muita gente está falando que é muita coisa essas exceções, mas é 20% do que o Brasil exporta para os Estados Unidos, então não é tanta coisa assim não. O tarifaço entra em vigor nessa quarta-feira, dia 6, amanhã, e no final das contas eles estão dizendo que isso daqui não vai ajudar a negociação, ou seja, não consegue se negociar com o Trump agora, em cima da hora dessa situação. Admitem também a possibilidade de vitimização do ex-presidente. É muita sacanagem. Ele está se vitimizando. Meu amigo, ele é vítima. Ele é vítima, ele está sendo perseguido. É óbvio que ele é vítima nessa história, né? Mas, de novo, é a maneira desse pessoal dizer que, olha só, isso não foi legal, Alexandre de Moraes. A gente fez um vídeo mais cedo falando como o STF rachou. Tem um monte de ministro que achou que foi errado o Alexandre de Moraes fazer essa prisão do Bolsonaro agora. Não era o momento para isso agora. Mas o Bolsonaro ligou para o filho dele, para a esposa dele, coisa e tal, na manifestação e coisa e tal. Cara, e daí, pô? Todo mundo sabe que não tem nada demais nessa história, né? O que aconteceu nesse caso, como eu falei, foi a capitulação do Alexandre de Moraes. Ele viu que não vai conseguir, tentou conseguir pelo menos um negócio ali, um prêmiozinho pequeno de prisão preventiva do Bolsonaro, né? Ou seja, no entanto, alegam que a prisão era inevitável, uma vez que Bolsonaro desprezou uma determinação judicial. Porra, para com isso, que lorota é essa, né? Enfim, fizeram aqui, estão preocupados com isso. Aqui, ó, prisão de Bolsonaro dificulta a negociação do tarifaço de gestor, é lógico que dificulta. Mais do que isso, deve vir mais coisa por aí. Eu só não acho que vai acontecer imediatamente agora, mas deve vir mais coisa aí em termos de sanção dos Estados Unidos para o Brasil, justamente em função de complementar essa história. Mas vamos ver o tempo para o pessoal dar um jeito de resolver aqui, né? Pessoas como Marco Rubio, que é importantíssimo no governo, um dos braços direitos do Trump, já fez a declaração. Com certeza, a prisão do Bolsonaro vem um momento que vai contribuir negativamente para negociações com os Estados Unidos. Isso eu não tenho a menor dúvida, né? Lembra, o Marco Rubio, ele é muito mais do que meramente o secretário de Estado americano, tá? As grandes bolsas de aposta lá nos Estados Unidos dão que vai ser ou Marco Rubio ou Vance o candidato republicano em 2028, né? Lembra, em 2028 o Trump não pode se candidatar novamente. Ele de vez em quando brinca que acha que vai se candidatar, não sei o que, mas é brincadeira dele, ele não pode se candidatar pela Constituição americana. Então ele tem que botar um sucessor. E quem será o sucessor
do Trump, né? Tem duas linhas aí. O pessoal, tem muita gente que gosta do Marco Rubio, eu me incluo nessa linha, eu prefiro o Marco Rubio do que o Vance. O pessoal mais radical dentro do movimento MAGA prefere o Vance do que o Marco Rubio. O fato é que isso será decidido nas primárias republicanas que acontecerão em 2028. A gente não sabe ainda como é que vai ser isso daí, mas o Marco Rubio é um dos que tem essa possibilidade, tá? Então, assim, o Marco Rubio não é apenas mais um nessa história. Ele é um cara que é importantíssimo e o Brasil está comprando briga com esse cara, exatamente nessa situação. O ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão domiciliar do Bolsonaro por descumprir medidas cautelares. Uma lorota que não faz absolutamente nenhum sentido, né? E, enfim, vamos ver o que vai acontecer nessa história aqui, como é que vai seguir isso daí. Agora, uma coisa que o pessoal da esquerda já está batendo desespero é justamente pelo silêncio do mundo a ataques de Trump ao Brasil. De novo, mas eu vi aqui no Globo, saiu um monte de gente criticando o Trump, dizendo que o Trump não presta, que o Trump é ruim, que não devia ter feito isso, não sei o que lá, e não sei o que lá. Um monte de esquerdista, né? Nenhum chefe de Estado fez isso. Lá nos Estados Unidos eles conseguiram a declaração da Hillary Clinton, que é uma política aposentada lá, que não tem mais nada. Nem o Bill Clinton quis falar a favor do Brasil, né? Ou seja, mas teve o prêmio Nobel, o tal do Krugman lá, que falou que é absurdo que o Brasil, que os Estados Unidos estão fazendo com o Brasil. Cara, aquele cara é doentemente comunista, doentemente esquerdista. O Paul Krugman, para vocês terem uma ideia, lá em 98, ele falou que o pessoal está exagerando na importância da internet. Lá pelo ano de 2005 vai ficar provado que a internet não tem mais impacto econômico do que a máquina de fax. E você sabe o que é uma máquina de fax? Se você for novo, você nem sabe o que é isso. Na nossa época foi uma revolução fantástica. Você podia botar um documento e saía do outro lado, né? Uma xerox à distância, né? E, pô, era muito bom naquela época, não tinha e-mail, não tinha internet, né? Ou seja, hoje em dia o fax simplesmente não existe. E a internet, basicamente toda a nossa vida hoje em dia gira em torno da internet, né? E esse é o Paul Krugman que esse pessoal adora tanto. Por que o pessoal gosta dele? Porque ele é esquerdista pra caramba, ele é totalmente democrata, totalmente contra o Trump, briga pra caramba, e, enfim... Ou seja, eles conseguiram apoio de pessoas. Algumas pessoas falaram, mas nenhum Estado se posicionou ajudando o Brasil. Eu sempre avisei para vocês que isso era uma ilusão do Lula. O Lula achava que a Europa ia tomar as dores do Brasil, ia brigar com o Trump. Não, porque nossos amigos na Europa sempre criticam o Trump e coisa e tal. Mas tem dois problemas nessa história. O primeiro problema, que o Lula não ajudou a Europa quando a Europa precisava, né? E a Europa estava precisando por conta da guerra da Ucrânia com a Rússia. O Brasil poderia ter ajudado, escolheu não ajudar a Europa. Então, embora seja verdade que a esquerda lá na Europa, né, muita gente da esquerda na Europa até goste do Lula, goste de ver o Lula brigando com o Trump, coisa e tal, porque não gosta do Trump, mas os estados em si não viram posição para defender o Lula nessa história, né? Os presidentes, mesmo aqueles de esquerda, não quiseram defender o Lula. Além disso, tem um outro fator que todos lá estão negociando com o Trump também. Todos eles estão com medo de defender o Brasil e acabar se ferrando na sua própria negociação. Então, meu amigo, eu avisei que isso aconteceu. O Lula achou que ia ter um monte de gente defendendo ele. Não teve ninguém defendendo o Brasil. Ninguém. Mas o fulano falou... Então, de novo, pessoa física. Pessoa física falar isso aí, meu amigo, não quer dizer nada. Não teve nenhum país, de fato, defendendo o Brasil, né? E a situação chega a um absurdo que tem essa coluna aqui do Gabeira. Vocês sabem, o Gabeira é um ex-comunista e coisa e tal, da extrema esquerda aqui no Brasil. É proibido de entrar nos Estados Unidos, ele não tem visto perpetuamente, ele é proibido de entrar nos Estados Unidos. Se entrar, vai ser preso, porque ele participou de um sequestro ao embaixador americano aqui no Brasil, lá na época da ditadura militar. Aí ele faz aqui um artigozinho falando, que absurdo, o Trump é mauzão, o Trump é ruim, o Trump não podia ter feito isso, não sei o que lá. Mas aí ele fala aqui, olha, mas no final das contas aqui é preciso trabalhar, além do mais, Trump influencia a sorte do Brasil. É o momento de todos se ajudarem, dentro dos seus limites, o que eu posso fazer é estudar mais. Ou seja, o que ele está falando? Meu amigo, olha só, ninguém gosta do Trump, eu não gosto do Trump, você não gosta do Trump. Ele está falando para a esquerda isso aqui, né? É o esquerdista, né? A gente não gosta do Trump, mas a verdade é a seguinte, não adianta ficar nessa postura, vamos criticar o Trump, mas e aí, o que vai resolver isso? O Trump não vai voltar atrás, ele não vai falar, realmente o Lula me criticou,
então vou voltar atrás. Não vai acontecer isso, né? Aqui, ó, seu narcisismo, estreiteza de ideias coloca um perigo ao analista. Cair na zona de conforto da crítica fácil e deixar de evoluir como se faria se estivesse diante de alguém com ambiguidades e zonas de sombra típicas da riqueza humana, né? Então ele está querendo dizer aqui que o Trump é um cara primário, é um cara muito duro e não sei o que lá, mas a gente não pode cair na armadilha de só ficar criticando o cara e não tentar resolver o problema. Então, é aquele negócio, né? O cara é um idiota. O Gabeira é muito mais idiota do que o Trump no final das contas, né? O Trump tem muito mais riqueza de detalhes do que o Gabeira. Mas o que o Gabeira está dizendo aqui pro pessoal esquerdista dele, ó, galera, a gente não gosta do Trump não, mas a verdade é a seguinte, ficar criticando o Trump não vai resolver o problema. Vamos ter que chegar no meio termo, vamos ter que nos unir, trabalhar e dar um jeito de chegar no meio termo aí para resolver esse negócio, né? É o que eu falo para vocês. O Trump influenciar o Brasil é uma coisa legal? Não, não é, mas ele tá certo, né? Realmente o Alexandre de Moraes tem feito exageros aqui no Brasil. O caminho correto é corrigir o problema, reconhecer que o Alexandre de Moraes errou e dar um jeito de consertar o erro dele. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.